Hoje vamos falar de um tema que infelizmente afeta demasiada gente, a dor crónica. Aquelas dores nas costas, aquele desconforto nas articulações que parece que nunca mais nos larga. Mas, e se a causa principal não for aquilo que sempre pensamos? Vamos explorar a ligação, talvez surpreendente para muitos, entre o que comemos e essas dores e descobrir como o nosso prato pode ser, ao mesmo tempo, a origem do problema e a chave para a solução. Esta situação é provavelmente familiar a muitos. Andar de especialista em especialista, fazer massagens, tomar suplementos, tenta-se de tudo, mas a dor, seja nas costas ou noutro sítio qualquer, continua lá, dia após dia. É uma frustração enorme, esta sensação de que nada resulta, como se estivéssemos a lutar contra um fantasma. Pois bem, a ideia central que vamos analisar é precisamente esta. E se estivéssemos a olhar para o sítio errado? E se a raiz do problema não estiver nos músculos ou nos ossos, mas sim escondida nos nossos hábitos alimentares? E não é só o que comemos, mas também a que horas comemos. Ora bem, o nosso roteiro para esta conversa é simples. Vamos começar por perceber porque é que os tratamentos mais comuns muitas vezes falham. Depois, vamos identificar o verdadeiro culpado, a inflamação crónica. De seguida, vamos à sua origem, o intestino e a dieta. Analisaremos os hábitos que, sem nos apercebermos, pioram tudo e, por fim, vamos descobrir uma forma muito eficaz de quebrar este ciclo. Vamos começar por aqui. Quem sofre de dor crónica sente muitas vezes que já tentou de tudo. O alívio, quando aparece, é quase sempre temporário. E a razão é simples. Tratamentos como massagens ou suplementos estão, na maioria das vezes, a atuar nos sintomas, não estão a ir à causa de fundo do problema. Pensem nisto da seguinte forma. A dor crónica não é tanto um problema mecânico, mas mais como um pequeno incêndio, umas brasas que ardem lentamente dentro do corpo. Os tratamentos convencionais são como deitar um copo de água nessas brasas. Podem acalmar as chamas por um momento, mas não apagam a origem do fogo. O problema é mais profundo, é este estado inflamatório que continua, silenciosamente, a arder. E essas brasas, este fogo de que estamos a falar, têm um nome: inflamação crónica. É aqui que está o verdadeiro inimigo oculto por trás de muitas dores persistentes. Portanto, vamos concentrar-nos em perceber o que é exatamente esta inflamação e porque é que é tão diferente da resposta normal e saudável do nosso corpo. É fundamental perceber esta diferença. A inflamação aguda, na verdade, é nossa amiga. Pensem quando dá uma pancada ou fazem um corte. A zona fica vermelha, inchada. Isso é o nosso sistema imunitário a correr para o local para reparar os estragos. É uma resposta temporária e vital. O problema é a inflamação crónica. Aqui, o sistema imunitário fica preso, como se o interruptor estivesse sempre na posição ligado. É um alarme de incêndio que nunca para de tocar, e isso, como podem imaginar, causa um desgaste e danos enormes a longo prazo. Então, o que é que acontece lá dentro quando este alarme não se desliga? Bem, as nossas células de defesa andam sempre em modos de combate, a libertar continuamente substâncias químicas inflamatórias. Quando libertadas sem parar, estas substâncias começam a irritar os tecidos do corpo, especialmente à volta das articulações e nos músculos. E é daí que vem aquela dor constante, aquela rigidez que parece nunca desaparecer. Mas o que é que está a alimentar este fogo? De onde vem o combustível? As fontes estão muito ligadas ao nosso estilo de vida. Primeiro, as células de gordura, principalmente quando estão em excesso, não são apenas armazéns, tornam-se pequenas fábricas ativas de inflamação. Segundo, um intestino pouco saudável pode deixar passar toxinas para o sangue, o que ativa o sistema imunitário em todo o corpo. E por fim, o consumo excessivo de açúcar, que leva à resistência à insulina, um estado de stress para o nosso corpo que gera ainda mais inflamação. Vamos então focar-nos na origem disto tudo. Como é que os nossos hábitos diários, principalmente os alimentares, acendem este pavio inflamatório? A resposta está na forma como a nossa alimentação moderna interage com o nosso sistema digestivo. O processo é quase como uma bola de neve. Começa com uma refeição rica em açúcares ou farinhas refinadas. O açúcar no sangue dispara. O corpo, para compensar, liberta uma grande quantidade de insulina. O açúcar que não é usado como energia imediata é convertido e armazenado, como gordura. E já vimos o que acontece, certo? Essas células de gordura inflamam. Todo este processo gera ferrugem celular, o chamado estresse oxidativo, que danifica tudo à sua volta, incluindo o colagênio das nossas articulações. Com o tempo, o cérebro fica tão habituado a receber sinais de dor que ele próprio se torna mais sensível. E aqui está um ponto crucial. Não se trata apenas do que comemos, mas da frequência com que o fazemos. Petiscar o dia todo ou fazer refeições pesadas muito tarde significa que o nosso sistema digestivo nunca tem uma pausa. O corpo fica preso num ciclo constante de digestão, mantendo o interruptor da inflamação sempre ligado e impedindo que os processos naturais de reparação aconteçam. E isto leva-nos a um conceito que a ciência tem vindo a descobrir e que é absolutamente fascinante: o eixo intestino-articulação.
Basicamente, o que isto quer dizer é que a saúde do nosso intestino está diretamente ligada à saúde e ao nível de inflamação das nossas articulações. Pensem nisto. Um problema que começa na barriga pode manifestar-se como dor nos joelhos ou nas costas. É impressionante. Então, o que é que pode correr mal no intestino? Essencialmente, 3 coisas. Primeiro, a sua barreira protetora pode ficar danificada, o que permite que toxinas que deviam ser eliminadas passem para a corrente sanguínea. E isto, claro, dispara uma resposta imunitária. Depois, a nossa flora intestinal pode ficar desequilibrada, com menos bactérias boas que produzem substâncias que nos protegem. E por fim, o intestino cronicamente irritado coloca todo o nosso sistema imunitário em estado de alerta máximo. Muito bem, já percebemos a mecânica por trás do problema. Agora vamos ser práticos e identificar os culpados do dia-a-dia. Quais são os hábitos, muitas vezes inconscientes, que estão a deitar lenha para esta fogueira da inflamação? Vamos ver os 5 principais. Em primeiro lugar, os alimentos processados e de conveniência. O problema aqui não é só o açúcar ou o sal, são os aditivos e, principalmente, certos óleos vegetais refinados que são muito instáveis. Consumir estes óleos é como introduzir no corpo moléculas que danificam as nossas células, acelerando a inflamação e o envelhecimento. O segundo hábito é petiscar constantemente, aquele pastar ao longo do dia. Isto simplesmente impede que o sistema digestivo descanse e se repare. Cada vez que comemos, ativamos processos digestivos e uma pequena resposta inflamatória. Sem pausas, o intestino nunca tem tempo para recuperar e a inflamação só piora. Em terceiro lugar, as bebidas açucaradas e energéticas. Estas são particularmente perigosas porque entregam uma dose maciça de açúcar de forma muito rápida, o que causa picos de glicose enormes no sangue. Isto agrava a resistência à insulina e gera um stress metabólico tremendo, que é um dos pilares da inflamação. O quarto hábito: comer tarde. O nosso corpo funciona com um relógio biológico. À noite, o nosso metabolismo abranda porque se está a preparar para o descanso e para a reparação. Se lhe damos uma refeição pesada neste período, a comida não é processada de forma eficiente. A probabilidade de ser armazenada como gordura, e já sabemos, gordura inflamada, aumenta drasticamente. E por último, o quinto hábito não é sobre o que comemos, mas sobre o que nos falta comer. A falta de vegetais, que são ricos em fibra, e de alimentos fermentados deixa as nossas bactérias intestinais boas, literalmente, a passar fome. Sem a fibra e os probióticos, elas não conseguem produzir os compostos anti-inflamatórios que nos protegem. Muito bem, já identificamos o problema e os seus gatilhos. A grande questão agora é como é que podemos quebrar este ciclo? A resposta, felizmente, pode ser surpreendentemente simples e não passa por dietas complicadas. Passa por dar ao corpo aquilo de que ele mais precisa: uma pausa. Este método é conhecido como jejum intermitente. É importante esclarecer que isto não é sobre passar fome, é sobre uma gestão inteligente do tempo. O foco não está em comer menos, mas sim em concentrar as refeições num período de tempo mais curto, criando uma janela diária em que não se come. Isto permite que o corpo mude do modo digestão para o modo limpeza e reparação. E como é que isto funciona na prática? Os benefícios atacam diretamente as causas que vimos. Ao dar uma pausa ao sistema digestivo, as células do intestino conseguem reparar-se, o corpo ativa também um processo fantástico chamado autofagia, que é uma espécie de autolimpeza celular. A sensibilidade à insulina melhora, o que reduz o stress no corpo, e finalmente o organismo começa a usar a gordura armazenada como combustível, o que ajuda a diminuir o número daquelas células de gordura inflamadas. Portanto, a perspectiva correta sobre o jejum não é a da privação. É, na verdade, uma ferramenta poderosa para ligarmos os mecanismos de cura que já existem dentro de nós. É como carregar no botão de reset do sistema, permitindo que ele faça o trabalho para o qual foi desenhado, manter-se saudável e em equilíbrio. Esta frase resume a filosofia na perfeição. O verdadeiro poder não está na restrição de calorias, mas sim em criar um período de tempo em que o corpo pode focar toda a sua energia na reparação em vez de na digestão constante. É uma mudança de paradigma fundamental. E com isto, deixo uma reflexão final. Numa cultura que procura sempre soluções rápidas, num comprimido, num tratamento, e se a chave para o alívio da dor crónica não for algo que se acrescenta, mas algo que se retira? Ou seja, a exigência constante de processar comida. E se a resposta mais poderosa for simplesmente dar tempo ao tempo?